Com certeza, o maior arqueólogo da ficção que você conhece é o grande e único Indiana Jones. Indiana Jones é um grande aventureiro, interpretado aí pelo grande Harrison Ford, que tá fazendo os 80 anos aí, que com certeza esse papel marcou muito a vida do Harrison Ford. Tanto quanto o Han Solo, mas para alguns até mais do que o Han Solo da saga aí de Star Wars. Ele já se despediu do Han Solo na saga de Star Wars e agora ele vai estar se despedindo nesse último e quinto filme do Indiana Jones. Esse filme novo do Indiana Jones estreia hoje, dia 29 de junho. E vai ser um filme que vai tentar fazer um pouco diferente do que o último filme fez. Então esse é o quinto filme dessa saga. O quarto filme, que foi A Caveira de Cristal, eu não quero nem lembrar, porque eu não gostei muito desse filme. Mas os outros primeiros três filmes foram excelentes, né? Desde aí da Última Cruzada, dos Caçadores da Arca Perdida. Então foram filmes que realmente fizeram diferença e mostraram esse personagem do jeito que ele é e que a gente gosta. Eu tenho que lembrar de uma coisa que aconteceu. Harrison Ford, ele foi chamado para uma homenagem ao grande John Williams. John Williams, para quem não sabe, é o homem que cria muitas trilhas sonoras do cinema e criou também as de Star Wars, criou as de Indiana Jones e criou aquela música tema famosa de Indiana Jones que já deve estar tocando em sua mente aí, mesmo sem eu botar nenhuma música aqui. Nessa homenagem lá em 2016 em Los Angeles, a primeira coisa que ele falou: essa música me persegue em todo lugar, até quando eu vou pra colonoscopia. A parceria de John Williams já vem há muito tempo com o grande Steven Spielberg, que é o diretor do Indiana Jones, né? E com o George Lucas. Mas olha só, essa música que o Indiana, que o grande Harrison Ford faz essa homenagem a John Williams e diz que tá presa na sua cabeça. Quantas vezes a gente tá lá fazendo outra coisa e de repente vem uma música que fica presa, uma música chiclete que fica em nossas mentes. E às vezes é tão difícil de tirar que a gente passa o dia inteiro ouvindo na nossa mente essa música. Geralmente um trecho da música, geralmente não é a música toda. Mas será por quê que essas músicas ficam presas em nossas mentes? Os americanos têm até um nome para isso, eles chamam de earworm, ou seja, vermes do ouvido, traduzindo ao pé da letra. Eu sou Tiago Nascimento, neurologista e nerd, e hoje eu vou explicar para você o Indiana Jones, contar essa saga dele, e vou explicar o que são earworms, o que são esses vermes de ouvido, o que são essas músicas chicletes e por que que nosso cérebro adora fazer isso. Por que isso acontece? Vamos lá? O Indiana Jones foi idealizado pelo grande George Lucas e foi posto aí para o cinema pelo Steven Spielberg. Então foi uma associação dos dois. Era uma homenagem àqueles filmes mais antigos, aventureiros. Surgiu esse personagem fantástico que foi muito bem interpretado pelo Harrison Ford. O primeiro filme deles foi em 1981, que são Os Caçadores da Arca Perdida, que ele enfrenta o próprio Hitler. 3 anos depois, sai O Templo da Perdição, que aí já é um prequel. O que é isso? É um filme que se passa antes desse primeiro. Então a cronologia seria o segundo filme e depois o primeiro. Em 1989, que sai meu favorito, A Última Cruzada, que ele tem o pai dele lá nesse filme e que a interpretação dele com o pai é fantástica. E nesse filme o pai dele é ninguém menos do que o grande Sean Connery. Então a interpretação dos dois é linda. O primeiro filme ganhou 4 Oscars, o segundo filme ganhou um Oscar e o terceiro filme também ganhou um Oscar. O quarto filme, que é A Caveira de Cristal, que eu nem gosto, não recomendo que você veja, ganhou foi Framboesa de Ouro, que é aquele prêmio que é muito mais para uma piada. E agora é lançado o último filme, que aí vem o Indiana voltando de novo, enfrentando de novo o nazista, que nem no primeiro filme, para relembrar isso daí. Lógico, ainda traz uma atriz que é maravilhosa. Filhada do Indy é a Phoebe Waller-Bridge, que vai interpretar Helena. E o Mads Mikkelsen vai ser o nazista aí que ele vai enfrentar. No primeiro filme ele vai em busca dos 12 mandamentos. No segundo, que é esse prequel, ele vai em busca de umas pedras preciosas. No terceiro, que é meu favorito, ele vai atrás do Santo Graal. E nesse quarto filme, A Caveira de Cristal, que esquece essa Caveira de Cristal,
E no quinto filme aí, ele vai numa relíquia do destino, algo assim, né? Que a gente não sabe ainda o que é. Eu ainda não assisti, tá certo? Mas eu imagino que vai ser uma boa finalização. Existe uma coisa que é muito marcante nos filmes de Indiana Jones. É a música. A música, que é essa música tema do Indiana Jones, é uma música que foi criada por John Williams. Reza a lenda que John Williams chegou lá com 2 músicas pro grande Steven Spielberg e Steven Spielberg não sabia qual escolher. Ele disse, combina as 2. E aí que surgiu, teoricamente, a música do Indiana Jones, que é o Ida's March. A marcha desses aventureiros, né? Melhor dizendo, traduzindo assim de uma maneira mais tranquila. É muito marcante essa música. E certamente a gente já viu que várias músicas podem ficar em nossa mente. E aí é que surge um conceito, que é o conceito dessa música chiclete. A gente traduz aqui muito como música chiclete. Michel Teló que o diga, né? Nossa, assim você me mata. Perceba, gente, que essas músicas ficam presas em nossa mente. Basta alguém ativar ela que fica lá e fica essa música indo e vindo. Geralmente são músicas simples, são músicas repetitivas e são músicas alegres, né? Que são empolgantes, melhor dizendo. O termo americano para isso é earworm, ou seja, verme de ouvido. Esse termo foi um dos termos que foi cunhado aí, que quem ajudou a difundir um pouquinho foi o grande Oliver Sacks. Ele lançou até um livro que se chama Musicofilia, que esse livro ele fala sobre esses transtornos relacionados à música, né? Existem vários tipos de transtorno, até pessoas que não conseguem reconhecer músicas, mas nesse caso era justamente uma música que fica em loop em nossas mentes. Nesse conceito, essas músicas duram 15, ou melhor, esse trecho dura de 15 a 20 segundos e fica se repetindo no decorrer do dia. Tem vários nomes, né? O Oliver Sacks, na verdade, ele chamava de brainworm, não era nem de earworm. Esse earworms, lá em 2016, o Williams, ele usa mais esse termo, que é o termo que ficou mais conhecido. Mas tem coceira cognitiva, pra gente brasileiro vai ser a velha música chiclete. No estudo de James Kellaris, da Universidade de Cincinnati, ele disse que quase 99%, ou seja, quase 100% das pessoas já passaram por isso uma vez na vida. E é muito comum a pessoa ter pelo menos isso uma vez por semana, e tem pessoas que passam por essa sensação várias vezes durante o dia. No estudo dele também dizia que era muito mais propenso às mulheres a ter essa repetição e que as músicas que iam chamar atenção para isso seriam músicas eram mais simples, que eram músicas muito mais animadas, repetitivas e que a repetição era um gatilho para justamente transformar essas músicas em chiclete. Quando elas surgem, geralmente, quando a gente está fazendo uma tarefa que não requer tanta atenção, quando a gente está dirigindo, porque geralmente dirigir é um ato automático, quando a gente está escovando os dentes, quando a gente está, entre aspas, distraído, focado em uma tarefa que não merece tanta atenção. E aí surge a música, que geralmente é um fragmento, como eu já falei. E esse fragmento vai se repetindo várias vezes. Um estudo da Universidade de Dartmouth eram colocadas músicas para esses indivíduos, e depois a música era desligada. E era feito um estudo funcional desse indivíduo e era percebido que o córtex auditivo, ou seja, a região cerebral onde processa a audição não começa a ser processada no ouvido. O som vai para o ouvido e vai para uma área cerebral específica que a gente chama de córtex auditivo. Essa área continuava ativa mesmo depois de desligar a música. Isso para as pessoas que conheciam a música. Para quem não conhecia, essa área não ficava ativa. Essas músicas que se repetem em nossa mente representam nós mesmos, a nossa identidade. Então, músicas que ouvimos mais têm uma chance maior de virarem esse chiclete. Mesmo que a gente não queira. Com certeza, a música do Michel Teló, como eu falei lá, muita gente ouviu mesmo sem querer. E no final ficou com aquela música presa. Então, os earworms, ou seja, as músicas chiclete, elas geram uma imagem cerebral. Falamos sobre a fantasia, que é justamente a capacidade de não criar imagens mentais. Por sinal, clique aí no vídeo acima para poder aprender um pouquinho mais sobre a fantasia. Mas o que nós estamos falando aqui é de imagem mental de música. Não é uma imagem, é um som. Com certeza, quando eu falo para você de um som de um bebê chorando, você consegue ouvir. Ou imaginar uma chuva caindo, um óleo fritando. Você tem essas imagens, entre aspas, auditivas guardadas. Então, a teoria é de que essas músicas são imagens auditivas, repetitivas, que são guardadas, então elas têm muito a ver com memória também.
Então existe uma associação de memória. Existe uma repetição que gera uma memória e que faz com que essa música se repita várias vezes durante o dia. É uma imagem mental. E aí já sabemos que a repetição é um gatilho. E se a repetição é um gatilho, nós estamos na era da repetição. A tecnologia, o que ela fez? A gente criou aquele MP3 básicozinho de pilha que a gente tinha. Eu lembro do meu primeiro. Hoje a gente tem uma possibilidade infinita, inclusive de guardar na nuvem. Hoje a gente escuta o TikTok, a gente vê o Instagram, surge uma música lá e vai ficando aquilo na nossa mente. Até mesmo essa música aqui que eu vou botar, ó. What is love? Baby, don't hurt me. A tecnologia tá fazendo com que a gente aumente a possibilidade de ter essas músicas chiclete. E nisso a mídia se aproveita, claro, porque ela vai criar músicas que ficam fixas em nossa mente. Músicas que não causam estranhamento. E aí é só lembrar dos jingles políticos. Com certeza você tem pelo menos uns 10 jingles políticos na sua mente. Será que esses earworms, esses chicletes, surgiram agora na era digital? Não! Eles surgiram há muito tempo atrás. A música, ela é uma comunicação. É como nós seres humanos se comunicamos. No passado, o pessoal cantarolava, muitas vezes, aquilo que ia falar sobre uma lei. Então a lei lá no passado era falada de forma musical, cantando. Por quê? É mais fácil de memorizar. É mais fácil de ficar preso na mente. E aí eu trago aqui um short que eu vi recentemente no YouTube do grande professor Antônio Vaz Lemes, no canal Piano que Toca. Ele traz uma música que você com certeza reconhece. Eu vou tentar botar ela aqui. O que tem nessa música? Ele fala sobre dois conceitos. O de consonância, quando você faz um som que concorda com o outro. E de dissonância, quando você faz um som que discorda. As músicas que têm muita consonância são mais fáceis de ser lembradas. As músicas que têm dissonância são mais difíceis, porque é como se fosse um erro na comunicação. A música é uma fala elaborada. Então perceba que é mais difícil de memorizar. Mas por que então que a gente lembra dessa música aí clássica das noites de sábado, que dava aquele sentimento ruim de angústia e depressão? Era sempre um filme envolvendo a traição, alguém que ia matar alguém, que ia enganar alguém, que ia ludibriar alguém. Por que a gente lembra? Porque a gente repetiu. Mesmo sendo uma nota dissonante, a gente repetiu várias vezes. E a repetição é um gatilho para virar um earworm. Então já entendemos que a música ela tem a ver com a memória. E talvez por isso que ela fique presa na mente. Entendemos que a música funciona como uma linguagem. E talvez por isso que ela também fique presa em nossa mente. Mas existe mais um conceito, que é o conceito da antecipação. Então, estudos que foram feitos até com bebês. Quando os bebês escutam uma determinada música, depois de um tempo, eles conseguem antecipar a próxima nota. E essa é a brincadeira cerebral que a gente faz inconscientemente, é o que faz com que essas músicas fiquem presas em nossa mente. Se a gente desligar uma música que a gente está ouvindo, a gente continua ouvindo no nosso córtex auditivo, como aquele estudo da Universidade de Dartmouth mostrou. Então perceba que existem vários motivos, essas são teorias que sustentam essa questão dos earworms. Existe até uma cena muito interessante lá do Divertidamente, é um filme que eu recomendo que vocês assistam, um filme maravilhoso, que tem muitos conceitos de neurociência, que são umas criaturinhas que ficam ajustando as memórias, e eles sempre pegam a memória de um comercial, que é o Triple Dent, e trazem aquele jingle sempre de volta à mente quando a pessoa não quer. Essa cena é maravilhosa que mostra justamente esses earworms. Mais variadas músicas ficam presas em nossas mentes. E aí até aquela, opa, Gangnam Style, o cantor lá, Psy, em 2012 lançou essa música e tá até hoje na nossa mente. Se a gente lembrar da música, fica na nossa mente tocando. Oh, sexy lady. A gente não sabe nem o que é que significava aquela música. Mas a gente cantava mentalmente e ficava com aquele chiclete nas nossas cabeças. Mas e aí? Como é que eu tiro uma música que está presa em minha cabeça? Foram feitos estudos sobre isso. E quais são as opções? Mascar chiclete. Então, se você mascar chiclete, fizer essa atividade de mascar chiclete, você poderia tirar isso da sua mente. Alguns estipulam porque é a movimentação da boca e que a música processa essas áreas de fala. Então, com essa movimentação de mastigar, poderia levar
a alterar, tirar isso da sua mente. É uma das teorias. Outras possibilidades, conversar com um amigo, ou seja, ir para uma conversa com um amigo. Dessa conversa vai sair das duas uma, ou você vai esquecer da música, ou você vai trazer a música para ele e ele vai ficar com esse verme cerebral aí, com esse verme de ouvido aí. Tentaram fazer uma avaliação se seria melhor palavras cruzadas ou Sudoku, né, que é aquelas palavras cruzadas de números. As palavras cruzadas venceram em relação a os números. E o que é que se pensa? Qual é a teoria sobre isso? É que talvez as palavras tenham essa mesma origem da música. Tem a ver com linguagem. E o número em si é outra área. Então, de certa forma, ia interferir nesse processo cognitivo. Outra interessante opção seria pegar essa música que você está ouvindo e ouvir toda. Porque geralmente o earworm é só um trecho de 15 a 20 segundos que você fica ouvindo na sua mente. Então ouvir toda até o final e quando você parar de ouvir, vai fechar esse ciclo. Teoria que apoia ouvir a música até o fim, vai fazer ela esquecê-la, vem da psicóloga Bluna Zegarnik, uma psicóloga soviética que lá no início do século XX fez um estudo que era o seguinte: as pessoas que trabalhavam com entregas de produtos, preparando na cozinha, entregavam esses produtos, elas lembravam mais o que tinham entregue quando elas eram interrompidas. Exemplo, tá lá preparando uma comida e de repente entrega para uma pessoa, ela não foi interrompida. Aquele processo ele passa a se transformar automático, ele fica automático na nossa mente, a gente faz sem pensar. É como amarrar o cadastro e dirigir um carro. Depois de um tempo você faz de maneira automática. Mas quando essas pessoas estavam lá preparando essa entrega e eram interrompidas, alguém fazia alguma coisa ou chamava elas, elas lembravam mais do que tinham entregue. Se você completa o ciclo, então você ouve toda a música, você tem a chance maior de esquecê-la. E não só aquele pedaço interrompido. Então, a interrupção, por incrível que pareça, faz com que a gente memorize mais. Então, esse é o Zeigarnik Effect, né? Efeito Zeigarnik, né? Que pode apoiar essa teoria. E, logicamente, para esquecer uma música chiclete, bota outra chiclete no lugar, também é uma opção. Entender como essas músicas ficam presas em nossa mente é também entender o nosso funcionamento do cérebro. A mídia se aproveita disso para justamente a gente ficar preso. Não é à toa que a principal rede social que tem muitos seguidores é o TikTok. O próprio nome TikTok já é um nome que fica na mente. E várias músicas surgem lá durante o dia que vão ficando e vão deixando a gente preso nesse ciclo. Espero que nenhuma das músicas que eu toquei aqui fiquem presas em sua mente. Recomendo que assistam Indiana Jones. Eu vou assistir. É a despedida de Harrison Ford. Então vamos assistir. Não esqueçam de assistir os filmes mais antigos. Só não recomendo a Caveira de Cristal. Mas se quiser assistir, tá sem ter o que fazer. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Deem um like, se inscrevam no canal, apresente para pessoas que podem gostar desse vídeo, tá certo? Que toda semana eu tô aí com um vídeo novo para vocês.